Olá, estudantes da pós-graduação, professora Lídia Bezerra aqui com vocês novamente e atendendo a inúmeros pedidos, vamos falar sobre a regressão logística. Então eu vou precisar de 2 vídeos. Esse de agora nós vamos falar sobre a regressão logística binária e no próximo nós vamos falar sobre a regressão logística multinomial. Bom, por que chama binária, né? A binária já está te dando a cola aí, logística binária. Mas para a gente entender um pouquinho, vamos falar sobre a regressão linear. Só para relembrar os velhos e bons momentos daquelas aulas de regressão linear. Lembrando que na regressão linear, a nossa variável dependente, que fica aqui no eixo y, era uma variável quantitativa, tá certo? Na regressão logística, vai ser uma variável qualitativa. No caso da binária, vai ser uma variável qualitativa com 2 categorias. A famosa categoria que a gente pode falar como categoria da presença ou da ausência daquela, digamos, aquela categoria de referência, como por exemplo, doente, não doente. Se a categoria de referência vai ser o homem, em comparação com a mulher. Se vai ser a pessoa que está exposta, comparado com a pessoa que não está exposta. Então, na regressão logística, a diferença da regressão linear é que ela é qualitativa. Na regressão linear, ela é quantitativa. E é claro que nós tínhamos aqui também uma reta. Essa reta representa a equação da predição. E essas bolinhas que vocês estão vendo aqui são os casos. É claro que a gente quer que esses casos aqui, é o nosso desejo, que eles fiquem bem próximos ou até em cima dessa retinha. Por quê? Porque está me dizendo o quão bom o nosso modelo é para a predição, ou seja, a predição está próxima do valor real, não é? E assim a gente quer também na regressão logística, no caso binária. Mas ainda continuando as nossas lembranças aí sobre regressão linear. Lembra que nós tínhamos o R ao quadrado, que era um coeficiente de determinação que nos dava uma medida quantitativa do quanto essa variável preditora explicava a variabilidade na variável resposta. Nós vamos ter um R ao quadrado na regressão logística binária também, só que de uma maneira diferente. É claro, a gente está falando de uma variável qualitativa e não de uma variável quantitativa, então o cálculo é bem diferente. Outra situação aqui para a gente relembrar é que a gente tinha um teste T, né? Um teste T para testar se os coeficientes, os estimadores, eram igual a 0. E a gente quer que eles sejam diferentes de 0, senão não vai ter um bom poder preditivo. Lembra disso? E lembra que nós temos aqui a reta que prediz, né, a variável dependente. No caso aqui, a gente está prevendo a capacidade vital pela estatura. Então, estamos prevendo que a pessoa, quanto mais alta ela é, maior a capacidade vital. E aí a gente entende que isso vai acontecer. Enfim, a pessoa é maior, a caixa torácica é maior, então capaz que a capacidade vital dela seja superior, claro, né? Muito bem. Bom, e ainda nós temos aqui, para relembrar da regressão linear, a fórmula, né? Lembra da fórmula? Muito bem. O que era o y? Então, o y é a nossa variável dependente que fica no eixo y. O nosso beta zero é a nossa constante, aonde essa reta está começando. Ela pode começar no eixo y positivo ou no mesmo eixo y, só que na forma negativa, tá? Esse beta 1 seria o meu coeficiente angular, tá bom? E esse x1 aí vai ser o valor que eu estou querendo prever. Vamos supor que esse estudo tenha feito com pessoas de até 180 centímetros de estatura. Você não tem uma previsão para uma pessoa de 190 centímetros de altura? Então, tudo bem, o que você vai fazer? Você vai pegar 190 e colocar aqui, né? E aí você vai ver a mágica acontecer. Faz todo o cálculo direitinho e aí você vai ter a predição desta capacidade vital no seu estudo, tá bom? E aí, lembrando que esse beta zero aqui, o seu intercepto, né, a sua constante, ela pode ser negativa, tá? Lembrando que ela pode ser negativa, tá? Aí eu quero mostrar agora para vocês 2 gráficos. Ainda a gente continua aqui no da regressão linear e já vai comparar aqui com o gráfico da função sigmoidal. Sigmoidal, tá certo? Ó, esse Szinho aqui, ó, pra vocês lembrarem de sigmoidal. Então, nós vamos ter agora, no eixo y, não mais uma variável quantitativa, e sim uma variável categórica. E nós temos aqui uma probabilidade que vai de 0 a 1. Então, aqui a gente pode ou classificar a pessoa como
na categoria de referência, ou a gente pode classificar a pessoa como a categoria oposta, tá? Então vamos supor que, ó, esses amarelinhos aqui sejam da categoria doente e esses verdinhos sejam da categoria não doente. Mas aí a gente temos aí umas coisas, né? Tipo, como é que ficaria a reta aqui? Já que esse valor aqui vai de 0 a 1 e sendo que aqui nós temos valores diversos no eixo Y da regressão linear. Muito bem, aí que entra o pulo do gato, né? A gente vai precisar lembrar que esta função sigmoidal aqui, que vai de 0 a 1 e de 0 a 1 é a probabilidade, se nós colocarmos aqui um ponto de corte, né, que seria 0,5, então se nós usarmos essa função de ativação sigmoidal, nós poderíamos facilmente classificar aquele indivíduo como sendo da categoria de referência ou como sendo da outra categoria. Por exemplo, se nós tivermos aqui uma probabilidade superior a 0,5, então essa pessoa pertence à categoria número 1. Como, por exemplo, pertence à categoria de doente. Se essa probabilidade for menor que 0,5, então ela pertence a outra categoria, que é a não doente. Mesmo assim, você ainda não está conseguindo entender como é que seria a adequação da equação da reta preditiva. Por quê? Porque aqui, gente, nós vamos precisar fazer uma transformação. Essa transformação envolve um cálculo de logs. É o que a gente chama de log de odds. Se você lembra o que significa odds, né, a razão de chance, já está começando por aqui. Se você não sabe o que é razão de chance, então é importante dar pausa nesse vídeo, estudar sobre razão de chance para poder a gente vir para cá. E o que é o log? O log é essa função logaritmo aí que eu não vou ficar explicando o cálculo, né, de decompor fórmula e tudo mais, não. Mas eu faço questão de mostrar algumas coisas aqui para vocês verem como que a gente chega no outro gráfico aí, para colocarmos a equação da regressão. Então, para isso, para essas probabilidades aqui serem demonstradas num outro formato, a gente precisa fazer o log de odds. E esse log de odds vai me dar um novo eixo y, em que vai do mais infinito ao menos infinito. Esse log de odds, para vocês terem um exemplo, funciona da seguinte maneira. O log de odds seria essa fórmula aqui. Então, sendo P a probabilidade, tá? Então, a probabilidade da pessoa ser classificada como tendo uma capacidade vital alta. Por quê? Eu peguei a capacidade vital, que era uma medida quantitativa, peguei ali pela mediana, e aí pessoas que estavam acima desse valor da mediana, eu classifiquei como alta, e pessoas que estavam abaixo, eu classifiquei como baixa, tá bom? Então, a gente vai ter aqui como categoria de referência capacidade vital alta, que está escrito aqui, ó, CV alta. Muito bem, então, colocando aqui um exemplozinho, ó, então, se a gente utilizar aquela formulinha, se eu pegar aqui da metade dessa proporção, então vai me dar 0. Então, 0 vai ser o meu ponto inicial. Então, daqui para cima serão os valores positivos e daqui para baixo nossos valores negativos. Se eu tenho aqui uma proporção de 0,73, então vai me dar um log de 2,71. Esse log de 2,71 já vai ser o número 1 aqui do meu eixo y. Como deu um valor positivo, então, enfim, né, vai crescendo. O log desta proporção aqui vai ser 7,33, que já vai ser o número 2 aqui do meu novo eixo. E assim por diante. Então, nós temos aqui a proporção de 95, colocando aqui na fórmula, vai me dar um log de 19. Um log de 19 vai ser 3. E aí vai, à medida que eu for continuando a questão das proporções. E isso é extremamente importante para que nós tentamos entender como é que a gente vai fazer a adaptação para a equação da reta. Então, nós vamos fazer esses logs aqui para o eixo positivo, né, do lado positivo, e o logs aqui para o lado negativo, e assim para depois nós traçarmos aqui essa reta com mais adequação, tá? E lembrando que esse eixo X aqui, ele continua como uma variável, por exemplo, quantitativa, porque a gente está falando aqui de uma regressão logística binária, tendo como um previsor uma variável quantitativa, tá certo? E daqui a pouco eu vou mostrar como é que faz para variável qualitativa. E aí, o que acontece, né? O que a gente vai fazendo aqui de contabilização? Por exemplo, para eu aplicar aqui o log de odds, eu preciso pegar as proporções desse gráfico, levar para o log para poder descobrir aqui os meus valores do meu eixo Y. E como é que ficaria a questão
da fórmula. Lembra como é que era a fórmula lá na regressão linear? Pois é, você acredita que essa mesma fórmula vai ter aqui para a gente descobrir essa probabilidade, né? Essa razão de chance? Como? Por exemplo, da mesma maneira. Então tá aqui, nós temos a fórmula y é igual a beta 0 mais beta 1 multiplicado por x. Perfeito. Então, o que vai acontecer? Olha só como que deu o meu intercepto. Deu bem negativo. Então, eu estou trazendo bem para cá, até para não ficar um gráfico muito grande. Você sabe que ele vai do zero ao menos infinito e ao mais infinito. Então, ele já começou aqui, ó, no menos 38. 0,230 seria aquele coeficiente de angulação, né? Seria o slope da minha reta. E aí, gente, olha só que interessante. Nós temos no eixo x a minha variável quantitativa. Então, é aqui que eu vou colocar a estatura desejada para poder eu descobrir esse valor aqui de y. Sim, mas ele vai me dar um valor quantitativo, professora? Não é uma variável qualitativa que vai ser a variável de resposta? Sim, aí a gente pega esse valor de y aqui e faz a transformação, tá? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó. A cada centímetro da estatura, o log de odds, ou seja, o log da razão de chance da capacidade vital alta, aumenta em 0,230. E presta atenção que a gente depois vai fazer mais uma transformação para achar a razão de chance, tá? Então é assim que a gente vai colocando nesta fórmula aqui, que ainda vai ser incorporada na outra fórmula, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês se fosse uma variável categórica. Eu tenho aqui, por exemplo, não hipertensos e hipertensos. E desse grupo todo aqui, do verdinho e do amarelo, a gente vai ter as pessoas que sofreram infarto e que não sofreram infarto. Então, o que eu quero prever? Infarto. Vamos lá. Me parece que as pessoas que têm hipertensão, né, têm uma maior probabilidade de sofrer um infarto, quando comparado com as pessoas que não têm hipertensão, tá bom? Isso aí, gente, seria da seguinte maneira se nós fizéssemos comparação por uma medida quantitativa. A gente pegaria a medida da pressão arterial em milímetros por mercúrio e a gente faria aquela comparaçãozinha, né, entre os grupos aí. Aqui a gente teria uma média da pressão arterial sistólica para as pessoas que não sofreram infarto e a média da pressão arterial para as pessoas que sofreram um infarto. E aí acontece as transformações, né? Primeiro passo é a gente pegar e fazer o log disso aí, ou seja, usar a função logit ou logito, se você, dependendo do livro que você estiver lendo, tá? Lembrando, quando a gente vai colocando isso no log, a gente vai determinando aqui, né, no nosso novo eixo y aí, onde as coisas acontecem, tá? E isso aí ficaria da seguinte maneira, tá? E o que isso aqui está me dizendo, né? Ou seja, isso nos informa em uma escala log, tá? Em uma escala log, o quanto sendo hipertenso aumenta o odds, ou seja, aumenta a razão de chance de sofrer um infarto, tá? Então, aumenta a razão de chance de sofrer um infarto. De novo, então a variável hipertensão aqui, por exemplo, essa hipertension aqui, essa hipertension, é o log, ou seja, a razão de odds, que diz que em uma escala de log, o quanto ser hipertenso aumenta ou diminui a odds de sofrer um infarto. No caso aqui, a gente sabe que a hipertensão aumenta essa probabilidade aqui da pessoa sofrer um infarto, certo? Então é basicamente assim que a gente estaria fazendo também essa nova transformação, ok? Muito bem, segura, fica comigo aí. Vamos lembrar mais um pouquinho aqui da questão de gráfico? Lembra dos resíduos? Você lembra o que é um resíduo? Se a gente lembrar aqui da regressão linear, né? Então a gente tem as nossas bolinhas aí perto dessa reta e a gente tem a distância da bolinha em relação à reta. Então a gente tem a distância do valor real para o valor predito, que está ali na reta. E a gente calcula esses resíduos aqui. Por quê? A regressão linear ocorreu o cálculo dos resíduos para a melhor reta da equação. Então era feito o cálculo dos resíduos, usava a técnica dos mínimos quadrados, né? Ou seja, a gente tinha valores tanto positivo quanto negativo, a gente tinha que elevar ao quadrado. E na regressão logística, isso vai do mais infinito ao menos infinito. De qualquer forma, ao realizar o somatório, se igualaria a zero. Tá? E não podemos utilizar o método dos mínimos quadrados para adequar a reta. Então, ao invés disso, a gente usa a máxima verossimilhança, tá? E aí, gente,
eu preciso lembrar vocês, antes da gente falar da máxima verossimilhança, como é que ficariam essas fórmulas, né? Lembra que eu falei, olha, lá nós temos a fórmula da regressão? Nós temos a fórmula da regressão, sim, para regressão logística. Só que ela está aqui, ó, entre um parêntese, olha só que interessante. Então, o que vai ser essa fórmula, né? Vai ser a probabilidade de Y, ou seja, probabilidade de sofrer o infarto, no caso desse exemplo, tá? Vai ser 1 dividido por 1 mais o exponencial de beta 0 mais B1 multiplicado por X mais o erro. O erro são os resíduos, tá? Que nem entra aqui na fórmula, no cálculo, do jeito que você está pensando aqui não, tá bom? Isso aqui, no caso, é para uma regressão logística, por exemplo, binária. E essa daqui já é uma regressão logística binária, só que a gente tem as outras variáveis adicionadas. Por exemplo, aqui a gente poderia dizer que é uma regressão simples, tipo a regressão binária simples, a gente só tem um estimador. À medida que a gente vai adicionando mais estimadores, é só ir aumentando aqui, né, nessa fórmula aqui, que vocês estão vendo aqui embaixo, tá certo? Para a probabilidade deste Y acontecer, deste infarto acontecer. E a gente ainda está falando aqui sobre os resíduos, né? A gente ainda está falando sobre os resíduos. Então, a gente vai usar a máxima verossimilhança. Então, assim como na regressão linear, a equação logística, cada variável previsora tem o seu próprio coeficiente. Então, da mesma maneira como na regressão linear, na regressão logística, cada um tem o seu próprio coeficiente. Quando executamos a análise, nós estimamos os valores desses coeficientes para que possamos utilizar a equação. Esses parâmetros são estimados pelo ajustamento dos modelos com base nos previsores disponíveis aos dados observados. Então, gente, assim o modelo escolhido vai ser aquele que, quando os valores das variáveis previsoras forem utilizados, utiliza o valor de y mais próximo do valor observado. Então fica a pergunta, como estimar os parâmetros, ou seja, os coeficientes, né, que você também pode chamar assim, os previsores, os seus betas, né? Aí a gente usa a estimação de máxima verossimilhança, que seleciona esses coeficientes que tornam os valores observados mais prováveis de terem ocorrido. Então, presta bem atenção. Olha essas bolinhas se movimentando aí. Você observa que tem uma distância. São essas distâncias aqui que a gente vai calcular para nós termos aí o valor da nossa máxima verossimilhança, tá? Então tá aqui a nossa máxima verossimilhança, tá? Na regressão linear múltipla, para avaliarmos se o modelo adere aos dados, comparamos os valores observados e os previstos. Aí a gente usa o R ao quadrado, né? Que seria aquele coeficiente de determinação que nos dá aquele valor em percentual, que dá as variáveis preditoras, explicam X% da variabilidade da variável de resposta. Nesse caso, o infarto, né? Então, isso é extremamente importante. Na regressão logística, a primeira coisa a se fazer é projetar os pontos, tá? É projetar os pontos que está embaixo ou em cima dessa reta, para que então tenhamos os candidatos de logs, tá? Os candidatos de logs, de log de odds, né? Que é o log da razão de chance, de cada lado. Isso dá a cada amostra um valor candidato de log de odds, tá? Um valor candidato de log de odds. Isso aqui, gente, é a fórmula da máxima, o log de verossimilhança, tá? Então, esse LN aqui é logaritmo neperiano. Então, assim, é um outro cálculo que a gente deveria demonstrar aqui, mas por ser ele muito grande, eu gostaria que vocês só observassem mesmo o resultado para a gente aprender a interpretar. Depois, quando você tiver tempo, aí você vai aprender sobre esse logaritmo neperiano, e aí fiquem à vontade para aprender um pouco mais em relação a isso aí, tá? Então, pode ser utilizado os valores observados e previstos para avaliar a aderência do modelo. A gente utiliza dessa fórmula aqui. Ela é análoga ao somatório das probabilidades associadas com a saída real e a prevista, tá? Então, ou seja, isso aí é parecido com a análise dos resíduos da regressão linear múltipla, por exemplo. E como resultado, gente, os valores altos da verossimilhança log indicam aderência pobre ao modelo. Quanto maior o valor, mais observações não explicadas existirão. Essa fórmula que vocês estão vendo aqui é o Q quadrado que utiliza desses valores da máxima verossimilhança do modelo básico
e do modelo novo, tá? Então o modelo básico ele vai me dar um valor enorme e aí a gente vai subtrair do modelo novo e tem que diminuir, né? Porque se mantiver esse valor alto, então a gente tem pobre aderência ao modelo, tá certo? Então vou mostrar aqui, ó, olha aqui para esse gráfico, vou colocar uma bolinha dessa aqui piscando, ó. Imagina que eu fiz aqui um cálculo e nós tivemos aqui um valor de 2,1. Tá? Colocando nas fórmulas. E daqui nós vamos ter um valor de 1,4. E aí a gente vai fazendo para cada bolinha e vai tendo tudo isso aí, a gente vai somando, tá? Então tem um somatório de tudo isso aí em relação à sua máxima verossimilhança, tá certo? Bom, vamos dar continuidade. E em relação ao R e ao R ao quadrado, lembra que lá na regressão a gente tinha um R, que era o geral, né? Ou seja, quanto que aquilo ali está se relacionando. E o R ao quadrado me demonstrando um percentual da explicação da variabilidade de resposta. Na regressão logística nós vamos ter isso aí também. Nós temos o R sendo calculado dessa forma. A gente precisaria de utilizar a estatística de Wald aqui, multiplicado pelo grau de liberdade, dividido pelo -2 verossimilhança de log do original, que tem a ver com aquele somatório que a gente mostrou para vocês anteriormente, tá? Só que pela estatística de Wald, já que depende desse erro padrão lá do estimador, se o erro padrão for muito alto, então a estatística de Wald ele subestima. Então esse R aí para a gente usar não fica muito interessante, porque ele geralmente tá mais voltado para existir o erro tipo 2, certo? Aí nós temos o R ao quadrado pela equação aqui desenvolvida pelo Holmes e Lem-Show. Esse daí, ele utiliza da mesma maneira que a gente viu no slide passado, que a gente tinha para descobrir o Q quadrado, a gente pegava a máxima, a verossimilhança original menos a do modelo, né? Então a gente teria ali um valor, pois é, só que a gente agora vai pegar o do modelo e dividir pelo original. Então a gente vai ter um R ao quadrado. Só que lá no SPSS ele não me dá esse R ao quadrado do Holmes-Lem-Show. Ele vai me dar um R ao quadrado do Cox-Snell e do Nagel-Kirk, tá? Então essa aqui seria a fórmula do R ao quadrado de Cox-Snell e aqui do R ao quadrado de Nagel-Kirk. Não vou ficar discutindo aqui as fórmulas com vocês. O que eu posso dizer é que o R ao quadrado do Cox e Snell, ele sempre vai dar muito baixo. Então não traz assim um resultado muito confiante. O que é mais confiável é o do Nagel-Kirk, porque chega a ser um ajuste para melhorar a compreensão. Então, por exemplo, de acordo aí com a literatura, o Nagel-Kirk seria melhor de observar, ter como parâmetro, certo? Então vamos lá, então o SPSS ele vai me dar esses dois aqui, tá bom? Ele vai me dar esses dois aqui. Dando continuidade, esse aqui é o Wald, o cara que desenvolveu esta fórmula aqui, justamente para a gente verificar a contribuição desses previsores. Então a gente vai testar se cada previsor é diferente de zero. Isso seria análogo ao teste T dos coeficientes que nós fizemos lá na regressão. Tudo bem? Então não precisa memorizar isso aí, mas é só para vocês terem noção, aqui é o valor do estimador dividido pelo erro padrão desse estimador. Aí a gente vai ter a estatística de Wald. E o que é esse XPB aqui? Esse XPB é a sua razão de chance, tá? É importante para a interpretação da regressão logística, por quê? Porque a gente vai ter o valor do log de odds, que vai ser o valor lá do estimador, e a gente pega esse valor do log de odds, coloca na fórmula para poder descobrir qual vai ser a razão de chance daquele evento acontecer quando a gente mantém as outras variáveis constantes. Então é um indicador de mudança nas probabilidades resultante da mudança de uma unidade do previsor. Então a cada unidade acrescida, unidade de idade, unidade de peso, unidade de estatura, no caso das variáveis categóricas, como você tem codificação 1 ou 0, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm hipertensão, tá com código 1, então elas vão me dar ali um valor do log de odds. Eu pego esse valor de log de odds, levo para uma outra fórmula para descobrir a razão de chance, tá? Que aí essa razão de chance vai me dizer o quanto de razão de chance a pessoa tem para sofrer o infarto, tá? Então vamos lá. Fácil de entender, não requer transformação logarítmica, ufa, mas a gente utiliza do log de odds, né?
e resulta na proporção da mudança de chance. Então é o famoso odds ratio. Lembrando que se for maior que 1, esse previsor aumenta as chances da saída ocorrer, tá bom? Ou seja, então se ele aumenta a chance daquela saída, no caso, a saída, o que eu tô falando é a resposta, no caso, infarto. Então ele aumenta essa chance do infarto acontecer. Se o odds for menor que 1, então essa chance de sofrer um infarto, ela vai diminuir. E geralmente, o log de odds, ou seja, do seu estimador sendo negativo, então automaticamente o meu odds vai ser menor que 1. Eu vou mostrar isso para vocês numa tabela depois que a gente fizer algumas análises. Nós temos então aqui como método de regressão logística 3 métodos: enter, por passos e hierárquico. Muito parecido com o da regressão linear múltipla. Como é que vai ser o enter? Coloca todas as variáveis no bolo e faz uma análise com todas elas lá. Independente se tem uma que vai ser significativa ou não vai ser significativa, tá todo mundo no bolo, tá? Isso aqui é melhor para testar as teorias. A gente tem o método por passos, o tal do stepwise, e aí a gente tem o método backward e o forward. Da mesma maneira que na regressão linear, o backward retira as que não são significativas até manter o modelo mais adequado. E o forward vai acrescentando as que são significativas até fechar um modelo mais adequado. E nós temos aqui o hierárquico e repriso. Da mesma maneira que falei na regressão múltipla, você vai utilizar o hierárquico baseado aqui em estudos anteriores, tá? Então, por exemplo, você que vai me dizer, você, né, dono do seu estudo, conhecedor do jeito que você é, das suas variáveis, você que vai falar, olha, para o primeiro bloco eu quero esta variável. Por quê? Porque eu já sei, isso aí já vai acontecer mesmo, eu já vi do estudo tal. No segundo bloco eu quero apenas essa e essa. Por quê? Porque no estudo o outro lá falou que é assim, mais ou menos. E assim por diante. Então, você que determina isso, tá bom? Então, muito bem, vamos dar continuidade. E aí, nós vamos fazer uma prática agora, pegando essa planilha aqui a gente trabalhou em sala, né? E vocês vão trabalhar novamente aqui para reprisar, para poder melhorar o entendimento e o aprendizado, tá? Então, nós vamos testar a predição da variável stroke, que é o infarto, pela idade, gênero, tipo de residência e o índice de massa corporal. Lembrando que a variável dependente infarto é dicotômica, porque a gente está falando de uma regressão logística binária. Não se esqueça disso, tá? Então, não sofreu infarto, vai ter codificação 0. E sofreu infarto, vai ter codificação 1. Agora, a gente tem uma premissa aí na regressão logística para ser atendida. A ausência de multicolinearidade. Como a gente não tem o passo a passo, não tem lá no SPSS como verificar essa multicolinearidade pelo passo a passo da regressão logística binária, nós precisamos fazer pela regressão linear. Então é simples, vocês já fizeram esse comando, vou colocar aqui rapidinho, você vai em Analyze, Regression e Linear. Aí abre esse janelão, você vai passar a dependente para cá e todas as variáveis que a gente combinou para cá. Lembrando, gente, a gente está num vídeo, é só dar pausa. Tá bom? Dá pausa, vai lá, faz, volta, dá play, volta o vídeo, faz o que você quiser, mas aprenda isso de uma vez por todas, tá bom? Então tá, chegou aqui nesse janelão, clica em Statistics e aí vai abrir essa janela menor. Aí você clica aqui em Collinearity Diagnostics. Só isso, mais nada. Clica em Continue, clica em OK e espera o output abrir. Abrindo o output, como é que eu vou interpretar isso aí? Tá aqui. Vai aparecer esse quadro e o que me interessa aqui é esse finalzinho, né, essas duas colunas aqui, principalmente a VIF, que é o fator de inflação da variância, né? Então, se essa VIF for maior que 10, aí, infelizmente, vai ter a multicolinearidade. Tá vendo aí alguma coisa maior que 10? Não? Então, beleza, ausência de multicolinearidade. Comemore aí. Perfeito. Dando continuidade, então. Aí sim, agora a gente vai executar nossa regressão logística. Começando pelo passo Analyze, Regression e Binary Logistic. Chegou lá, abriu esse janelão. Cuidado, é muito parecido com o da regressão múltipla, mas a gente precisa, por favor, lembrar o que é o que aqui. Passa a variável dependente para cá, que é a stroke, que é a que eu quero prever. Passa as outras variáveis para cá para os covariates. Aí, gente, vocês observam que a gente tem variável quantitativa e qualitativa. Cara, você vai precisar avisar para o SPSS quem é
quem são as suas variáveis categóricas. Então você vai clicar em, deixa eu voltar aqui, ó, você vai clicar em categorical. Então, o que vai acontecer agora? Você precisa passar as variáveis categóricas para cá, certo? Por que você precisa passar as variáveis para cá? Lembrando, você precisa avisar para o SPSS quem é quem. Por padrão, o SPSS ele já escolhe, se por exemplo alguém já é uma variável dummy, então por padrão ele já escolhe ali, tá certo? Ele escolhe como, por exemplo, a última categoria, já que se a variável dummy é 0 e 1, então ele vai escolher a última categoria. Então presta bem atenção, passou as variáveis categóricas para cá, você vai selecionar as variáveis que você quer que indique se ela é a primeira ou a última categoria. Então dá uma olhada como é que ficou aqui a questão do gênero, tá? A da hipertensão tá como first e da residência tá como first. O que você tem que fazer? Clica em cima e você clica aqui ou no first ou no last e clica em change. Se você não clicar em change, não vai aparecer o que tá aqui entre parênteses, tá bom? Pronto, terminou, arrumou tudo direitinho, dá um continue e aí vai aparecer a janelona aqui de novo, aí você vem e clica em save. Clicou em save, meu querido. Vai abrir esta janela aqui. Você clica aqui nos valores preditos, as probabilidades, e o Grouper Membership, que vai me dizer assim, qual grupo, em qual categoria aquele grupo deveria ficar, né, na predição. E aqui os residuals, né, você bota aí os padronizados. Depois que você fizer isso, clica em continue, volta para esse janelão, e aí você clica em Options. Clicando em Options, essa janela aqui você vai clicar no Homes and let me show goodness of fit, porque aqui você vai me dizer, a gente vai testar aqui quão bem o modelo se ajusta aos dados. Clicando no Case Wise Listening of Residuals, a gente vai identificar os outliers. E clicando em CI for XPB, você está me dando aqui a condição de analisar os odds ratio, tá bom? E com um intervalo de confiança de 95%. Aí terminou, dá um continue e aí volta para o janelão. Voltou aqui para o janelão, meu querido, agora é só clicar em OK. Clicou em OK, vamos começar as nossas interpretações. Nesta primeira tabela aqui, a gente só tem aqui mostrando o número de casos, se tem missing cases e qual é o total. Se tem missing cases aí na sua planilha, o que você vai fazer com esses missing cases? Você vai decidir. Então, verifica esses missing cases em todas essas variáveis, por favor. Então, verifica lá e ajusta isso aí. No meu aqui eu já ajustei. E se tem aí no seu, foi de propósito, só para você ajustar essa planilha. Aí depois na próxima a gente tem mostrando aqui qual é a variável, né, dependente, como é que ela tá com a resposta yes and no, então codificada como 1 e 0. Logo em seguida nós temos aqui as variáveis categóricas e codificadas de acordo com o que a gente pediu lá. A gente tem aqui o tipo de residência, hipertensão e gênero, tá? Como ela está codificada depois que a gente pediu ali, informou qual que era a categoria. Então nós temos aí na zona rural 0, na urbana 1, né, hipertensão 0 como não e 1 como sim. E o gênero masculino como 1 e o feminino como 0, tá certo? As codificações aqui. Esse bloco 0 aí tá me mostrando como foi feito o modelo sem nenhum previsor, tá? Então, para o observado aqui, nós temos para stroke, né, para o infarto, nós temos sim 249 e no predito aqui, ela como não 249. Então, o que acontece? Né? O que acontece? Presta bem atenção no que eu vou falar. Ele tem um poder assertivo aqui de 95,1%. Por quê? Porque ele está fazendo aqui o modelo baseado nos valores de maior frequência. Então, por isso que ele vai se basear na maior frequência e acaba acertando assim. Aqui ele te dá uma constante, né? O valor da constante sendo significativa e tendo uma probabilidade de 5,1% para o infarto. Mas isso aí, gente, é quando a gente não tem nenhum previsor. Então, o que vai acontecer agora? Isso daí adianta pra gente? Não, isso aqui é só para vocês darem uma olhadinha em como é que fica se nós não tivermos nenhum previsor, porque o que vai importar pra gente vai ser essa próxima análise aqui. Mas antes de eu passar para a próxima análise, ele acaba te mostrando aqui as variáveis que não foram incluídas ainda, né? O gênero, idade, hipertensão, residência e IMC. E ele está me dando aqui os scores e, é claro, nós temos aqui as significâncias. Já estamos vendo aqui algumas que já talvez, né, deem uma balançada nessa análise aí da regressão. Mas, no geral, está me dizendo aqui, esse Overall Statistics, está me dizendo que quadrado, esse que quadrado está me dando aqui um resultado significativo, está me dizendo que os coeficientes são diferentes de 0.
né? Mas isso aí a gente vai analisar mais detalhes ali na frente. Agora sim, no bloco 1 nós já temos os previsores, tá? Já está inserido aí os previsores. E nesse daqui, do bloco 1, desse Omnibus Tests or Model Coefficients, nós temos o seguinte, tá? Eu vou explicar o que cada linha aí está se referindo. Essa última linha aqui, por exemplo, está se referindo ao modelo. A segunda linha se refere à comparação com o bloco sem os previsores. E a primeira aqui já está, a gente utiliza ela mais quando a gente está realizando o método por passos, tá? No caso aqui a gente tem o step 1, é só um mesmo, porque é o método Enter, entrou todo mundo de uma vez. Até aí tudo bem? Tranquilos e tranquilas? Muito bem. Então, de qualquer maneira, a gente tem um valor de significância aqui que está me dizendo que os previsores são diferentes de zero. E isso é muito bom. No resumo do modelo aqui, ele vai me dar a máxima verossimilhança com os modelos, com os estimadores incluídos. E sem os estimadores incluídos, sabe quanto que ficaria esse valor aqui? 1990,37. Por quê? Porque eu pego a verossimilhança desse daqui e somo com esse daqui. Aí vai me dar esse valor. Então, ou seja, diminuiu. Diminuiu, isso é um bom sinal, está dizendo que as variáveis elas explicam a variabilidade na variável dependente. Agora, como a gente não tem o R calculado pela estatística de Wald, como a gente não tem o R ao quadrado do Rosmer e Lemaître, então a gente vai ter esses dois R's ao quadrado aqui, do Cox-Snell e do Nagelkirk. Lembrando que o Cox-Snell sempre vai ser menor e o do Nagelkirk ele vem ajustado, ele vem melhor de se entender e explicar. Então, eu fico com o do Nagelkirk, a literatura também fica, né? Então, se você quiser ficar, basta você dizer lá no seu resultado que você utilizou aí o R ao quadrado de Nagelkirk. Ele tá me dizendo aqui, ó, se a gente multiplicar isso aqui por 100, vai me dizer que 22,6% da variabilidade na variável dependente é explicado pela variável independente, ou pelas VIs, né? Ou pelas variáveis independentes, tá? E aí, nesse aqui de baixo, esse Rosmer-Lemaître não é o R ao quadrado que eu estava comentando, né, anteriormente. Aqui a gente já verifica, deixa eu colocar aqui, aqui a gente já verifica essa testagem da hipótese nula, né, ou seja, o minha H0 me diz que o modelo está bem ajustado. Você quer aceitar ou rejeitar essa hipótese nula? Você quer aceitar essa daí, tá? Então, como é que você aceita? Olhando aqui pelo valor de P. O P está maior do que 0,05, beleza? Ok, ótimo, muito bem. Vamos continuar. Então, a gente aceita que ele está bem ajustado, né? Que o modelo está bem ajustado. Se a gente olhar aqui no grau de liberdade, que é 8, olhando lá na tabela da distribuição do Q quadrado, eu tenho um Q quadrado de 15,50. Então, esse Q quadrado aqui, ele não ultrapassa esse, então, por isso que esse P foi maior do que 0,05. Continuando, respira fundo, toma um gole d'água e vamos nessa. Nessa tabela aqui, vocês não se preocupem não, porque você não vai usar ela, mas eu vou explicar. Aqui a gente o modelo, né, dividiu a amostra em 10 grupos e aqui nós temos os valores observados e os esperados, ou seja, o previsto. Então a gente quer que eles fiquem muito próximos. Dá para ver aqui que eles têm uma certa proximidade, tá? Tem uns que estão mais distantes do que o outro, mas talvez não tenha sido o suficiente para prejudicar a nossa predição aqui, certo? Depois nós temos aqui uma tabela de classificação. Nessa tabela de classificação aqui mostra as frequências observadas e esperadas pelo modelo. Já mostrei para vocês ali, isso foi anteriormente, que ele teve um poder assertivo aí, de 95,1%. Muito bem, o que vai acontecer? Eu estou marcando essas daí, porque essas daí, por exemplo, não foram significativas. Ou seja, está testando se o beta é igual a 0. E nesse caso, está demonstrando que ele é por conta do valor da significância, certo? Vale também ressaltar que quando esse beta ele é positivo, então meu odds ratio ele vai ter um valor maior que 1. Se o beta for negativo, aí o meu odds ratio vai ter um valor menor que 1. Então vamos entender aqui um pouquinho como é que ficaria a questão da interpretação, tá? Peguei duas aqui, tá? Uma é do gênero, que não contribui, né? E a outra é a idade, que contribui. Então, por exemplo, gênero não contribui significativamente como preditor do infarto. Aí eu boto aqui, né, o valor do B, tá? Boto o erro padrão, ok? E boto aqui o valor do meu P, tá? E aí eu tenho um odds ratio. Mesmo que ele seja negativo, então meu odds ratio está dizendo o seguinte, olha, ser do sexo masculino aumenta a razão de chance em 1,12 quando comparado com o sexo feminino,
tá? 1,12 a mais de probabilidade da pessoa sofrer um infarto sendo do sexo masculino. É claro que existem formas de escrever, tá? Existem vertentes que, inclusive, não quer que você fale que existe a mais ou a menos. Isso fica a seu critério. O importante é você seguir uma literatura, tá bom? Agora vamos falar de uma variável, no caso aqui, quantitativa. Eu falei do gênero, que é uma variável qualitativa, vamos falar aqui da idade. Então a idade aqui, ela me dá um log de odds de 0,075 para cada acréscimo de idade, tá bom? Então olha só, a idade é um preditor significativo, coloque lá as informações, tá? É um preditor significativo da probabilidade de sofrer um infarto. A odds indica que a cada ano adicionado no preditor, ocorre um aumento da razão de chances em 1,078. O que eu estou querendo dizer aí? Por exemplo, se eu pegar esse valor aí do odds, eu estou aqui com a minha calculadora, vou pegar 1,078 menos 1, que é a probabilidade, vai me dar aqui 0,078. Se eu multiplicar por 100, vai me dar aqui 7,8%. Então, a cada ano acrescido, eu tenho uma probabilidade aumentada em 7,8%. Tá? Então é assim que a gente vai buscando mais interpretações. E aí você vai fazendo essas interpretações para as demais variáveis, principalmente aquelas que forem significativas. As que não forem, você só relata que não foram significativas e tal, mas aí você vai detalhando as que forem significativas, certo? Depois vai ter aqui uma tabela, ela ficou bem grande, tá? Uma tabela em que demonstra a presença dos outliers. Então, o que a gente tem que lembrar é que os outliers, a gente pediu quando a gente clicou lá no Case Wise List, porque lá a gente tem que analisar se eles ultrapassam aquele valor de menos 2 e mais 2. Se ultrapassar, ele é outlier. Agora a gente precisa entender o quanto de outlier vai prejudicar no nosso modelo. A gente deseja que não ultrapasse 5% da nossa amostra. Nesse caso, ele não ultrapassou os 5% da amostra. Bom, então aí fica mais tranquilo. Então o que acontece, pessoal? A gente encerra aqui a nossa regressão logística binária. O que eu quero que vocês façam aí na casa de vocês é agora brincar com as variáveis. Você tem outras variáveis aí, então procure utilizar as outras variáveis, tá certo? Professora, mas tem variáveis categóricas que tem várias categorias e eu gostaria de escolher uma delas. E ali naquele comando que você botou do categorical, não dá. Então o que você faz? Cria uma variável dummy. Não sei criar variável dummy. Não sabe por que não assistiu o vídeo de transformando as variáveis. Então é só dar pausa, vai lá para você fazer a criação dessas variáveis dummies e poder realizar aí a sua regressão logística binária. O que eu quero que vocês façam é testar outros métodos. Por exemplo, estou pedindo aqui para vocês fazerem o método forward e o método backward. Tá? E tem que clicar lá no Forward LR. E eu mostro aqui para vocês aonde você deverá clicar. Então presta bem atenção, colocando aqui o meu SPSS na tela. Vou até aumentar aqui para ficar mais legível, porque a gente sabe que fica um pouquinho menor, né? Então tá aqui, ó, fica bem grande para vocês. Basta você seguir o mesmo passo a passo aqui, ó, no Regression Binary Logistic. Aí, você tá vendo aqui onde está escrito Method, tá? Onde está escrito Method, você estava fazendo aqui no método Enter. É só você clicar e colocar aqui no Forward LR. Por que no LR? Porque lá nós vamos ter a razão da verossimilhança, tá certo? Então esse aqui é o método Forward e depois vocês vão fazer o do método Backward. Porque lá, gente, vocês vão ver os resultados da seguinte maneira. Eu vou mostrar aqui alguns para vocês, tá? Não vai se diferir, nós vamos ter as mesmas tabelas, vamos estar observando isso da mesma forma. E como é que a gente pode... Eu vou só mostrar aqui o que eu fiz, tá? Ele vai me dar aqui, ó, o do Step 1 e do Step 2, né? Do Step 1 e do Step 2. Então, ele já aqui no passo 1, ele já foi acrescentando a que foi mais significativa. No Step 2, ele já vai colocando as outras mais significativas. Só que ele parou aqui em 2 passos apenas. Nas outras regressões que vocês forem analisar, de repente, ele utilize mais passos. Isso vai depender da quantidade de variáveis, tá? Aqui ele vai me dar os valores de log, né? Os valores do R ao quadrado, no caso. Lembra que a gente vai preferir o Nagelkerk. Aqui a gente tem a qualidade do modelo, tá? Ambos aqui, ó, tanto no passo 1 como do passo 2, foi o modelo adequado.
Aqui, continuando, a gente vai ter aquela tabelinha dos observados e dos esperados, tanto no passo 1 quanto no passo 2, a gente não usa essa tabela, lembra? A gente vai ter também aqui o percentual de acerto no passo 1 e no passo 2. E aqui nós vamos ter aquela tabela mais importante, é onde a gente tem aqui, ó, no primeiro passo ele adicionou apenas a idade, tá? No segundo passo ele adicionou a idade e a hipertensão. E as outras, professora? Pois é, as outras não contribuíram. Então o modelo acabou fechando somente com a idade e com a hipertensão. Então saiu ali gênero, tipo de moradia e o índice de massa corporal, né? Quem diria? O índice de massa corporal saiu. E aqui ele mostra quais são os modelos que foram significativos e as seus respectivos odds ratio, tá bom? Esses são, ou seja, fechou neste modelo aqui, tá bom? Fechou nesse modelo e eu quero que vocês treinem as suas interpretações, tá? É importantíssimo vocês treinarem as suas interpretações. Então eu encerro a minha aula aqui, né, a minha aula de regressão logística binária, e daqui a pouco, ou daqui a alguns dias, daqui a algumas horas, né, a gente se encontra na aula de regressão logística multinomial.